Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 2 do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso, no ponto 3. Davi compara a felicidade na vida presente ao sonho de um homem que desperta. Salmo 70, versículo 20. 72, desculpe, versículo 20. E comentando estas palavras, escreve um autor, abre aspas, parecem grandes os bens deste mundo, mas na realidade não são, e duram pouco, semelhante ao sonho que se esvai. O pensamento de que com a morte tudo se acaba inspirou São Francisco de Borja a resolução de dar-se inteiramente a Deus. Incumbiram-no de acompanhar o cadáver da imperatriz Isabel de Granada. Quando abriram o ataúde, foi tal o aspecto horrível que ofereceu e o cheiro que exalou, que afugentou toda a gente. Só São Francisco, guiado pela luz divina, ficou a contemplar nesse cadáver a vaidade do mundo, e olhando-o disse: sois então minha imperatriz? Sois aquela diante da qual tantos grandes, reverentes te ajoelharam? Isabel, para onde foi vossa majestade, vossa beleza? É assim, conclui ele de si para consigo, que acabam as grandezas e as coroas do mundo. Não sirvo mais a um senhor que me possa ser roubado pela morte. E desde então se consagrou inteiramente ao amor do crucificado, fazendo o voto de abraçar o estado religioso quando sua esposa morresse, o que depois efetivamente cumpriu, entrando na companhia de Jesus. Tinha razão, portanto, esse homem desiludido quando escreveu sobre um crânio humano. Quem pensa na morte, tudo lhe parece vil. Quem medita na morte não pode amar a terra, porque, entretanto, há tantos desgraçados que amam este mundo, porque não pensam na morte. Míseros filhos de Adão, diz-nos o Espírito Santo, por que não arrancais do coração os afetos terrenos, que fazem amar a vaidade e a mentira? Salmo 4, versículo 3. O que aconteceu a teus antepassados sucederá também a ti. Eles moraram nessa mesma casa, dormiram nesse mesmo leito, mas já não existiu. O mesmo acontecerá a ti. Entrega-te, pois, a Deus, meu caro irmão, antes que chegue a morte. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Eclesiastes 9, versículo 10. Porque o dia presente passa e não volta. E amanhã a morte poderia apresentar-se e nada te permitiria fazer. Procura sem demora libertar-te do que te afasta de Deus. Rompe sem tardança com todo o laço que te prende aos bens da terra,
antes que a morte os venha arrebatar. Bem-aventurados os que, ao morrer, já se acham mortos para as afeições terrenas. Apocalipse 14, versículo 13. Estes não temem a morte, antes a desejam e abraçam alegremente. Em vez de separá-los dos bens que amam, une-os ao sumo bem, que é o único objeto digno de amor e que os tornará eternamente felizes. Aqui Santo Afonso cita os Salmos, obviamente, né? O Apocalipse e o Eclesiastes, só nessa pequena passagem. Mas Santo Afonso, ele cita em outros escritos, né, o exemplo de São Francisco de Borja, que se tornou jesuíta, né? E sua decisão se deu justamente ao contemplar o cadáver da imperatriz Isabel de Granada, né? São Francisco de Borja era da família dos Borja, né? Ele era de uma linhagem riquíssima, né? Ele era um homem absolutamente rico, né? Extraordinariamente rico e poderoso, né? Família Borja, poderosíssima, né? Poderosíssima em todos os aspectos, economicamente, na própria igreja, né? Da época, né? E ele largou o estudo, tudo, né? E entrou na ordem da Companhia de Jesus, né? Depois dessa experiência, Santo Afonso ele aprecia muito essa experiência, essa história, né? E conta ela em vários dos seus escritos, né? Para justamente nos inflamar a vontade, né? Para que a gente desvie a nossa vontade, o nosso coração, né? Dos bens do mundo e converta a nossa vontade em direção ao sumo bem, né? A Deus, ao único bem que nós podemos desfrutar eternamente, né? Então, aqui agora os afetos e súplicas, né? Desse ponto 3 da consideração 2. Agradeço-vos, meu amado Redentor, o terdes esperado por mim. Que teria sido de mim se me tivesseis dado a morte quando tão afastado de vós me encontrava? Benditas sejam para sempre a misericórdia e a paciência com que me tratastes. Rendo-vos sinceras graças pelos dons e luzes com que me enriquecestes. Não vos amava, nem me importava, então, ser amado por vós. Agora vos amo de todo o coração, e a pena que mais me acabrunha é ter desagradado a vossa infinita bondade. Atormenta-me essa dor. Tormento, entretanto, que é doce, pois me traz a esperança de que já me perdoastes. Oxalá, Dulcíssimo Jesus, tivesse morrido 1000 vezes antes de vos ter ofendido. Tremo só em pensar que no futuro posso tornar a vos ofender. Ah, Senhor, fazei-me antes morrer da morte mais dolorosa do que permitir que de novo perca a vossa graça. Já fui escravo do inferno. Agora sou vosso servo, ó Deus, de minha alma. Dissestes que amais a quem vos ama.
Amo-vos, pois sou vosso, e vós sois meu. Como ainda posso perder-vos futuramente, peço-vos a graça de antes morrer que de novo vos perder. Se tantos benefícios me dispensastes, sem que eu os pedisse, já não receio, me negueis este que vos peço agora. Não permitais que vos perca. Concedei-me vosso amor e nada mais desejo. Maria, minha esperança, intercedei por mim. E aqui termina com essa oração, né? A segunda consideração de Santo Afonso sobre a morte. Né? De novo, ele tenta com essas orações, né, mover o nosso coração. Né? Ele tenta escrever uma oração que nós nos identifiquemos com ela, com a qual nós nos podemos identificar. E nós podemos rezar com muita tranquilidade, porque ele aqui descreve um ser humano, né, no mundo que se perdeu e depois encontrou a Deus. Né? E pede perdão da vida anterior, né? E se entrega completamente para a vida seguinte dele, né? Ele sempre usa essa expressão, né? A minha vida anterior, a minha vida passada, e como se nesse momento em que você está fazendo essa oração, né? Você está agora começando a vida nova, né? Largando, abandonando o homem velho, né, de São Paulo e se tornando o homem novo, né? Vamos então para a consideração 3. Brevidade da vida. Quae esta vita vestra? Vapor est ad modicum parens. Que é vossa vida? É vapor que aparece por um instante. É vapor que aparece por um instante. Tiago 4, versículo 14. Então, esse é o tom, né, da consideração, né, baseado em São Tiago. Ponto 1. Que é nossa vida? Assemelha-se a um tênue vapor que o ar dispersa e desaparece completamente. Todos sabemos que temos de morrer. Muitos, porém, se iludem, imaginando a morte tão afastada que jamais houvesse de chegar. Esse é o nosso estado natural, né? A gente acha que a morte chega a todo mundo, menos a nós, né? Tão afastada que jamais houvesse de chegar. Jó, entretanto, nos adverte que a vida humana é brevíssima. O homem, vivendo breve tempo, brota como flor e murcha. Jó 14, versículos 1 a 2. Foi esta mesma verdade que Isaías anunciou por ordem do Senhor. Abre aspas. Clama, disse-lhe, que toda a carne é erva. Verdadeira erva é o povo. Seca a erva e cai a flor. Isaías 40, versículos 6 a 8. A vida humana é, pois, semelhante a de uma planta. Chega a morte, seca a erva.
Acaba a vida e murcha. Cai a flor das grandezas e dos bens terrenos. A morte corre ao nosso encontro mais rápido que um corredor. E nós, a cada instante, corremos para ela. João 9, versículo 25. A cada passo, a cada respiração, chegamos mais perto da morte. Abre aspas, este momento em que escrevo, disse São Jerônimo, faz-me caminhar para a morte. Fecha aspas. Abre aspas. Todos temos de morrer e nós deslizamos como a água sobre a terra, a qual não volta para trás. 2, acho que é Samuel 14, 14. Então, ele está apresentando aqui imagens, né, da natureza comparando essas imagens à nossa vida, né? As plantas, né? A água que corre, né? E que não volta para trás. Né? Vê como corre o regato para o mar? Suas águas não retrocedem. Assim, meu irmão, passam teus dias e cada vez mais te acercas da morte. Prazeres, divertimentos, faustos, lisonjas e honras. Tudo passa. E o que fica? Aqui ele vai usar uma frase de Jó, né? Só me resta o sepulcro. Jó 17, versículo 1. Seremos lançados numa cova, e ali, entregues à podridão, privados de tudo. No transe da morte, a lembrança de todos os gozos que em vida desfrutamos, e bem assim das honras adquiridas, só servirá para aumentar nossa mágoa e nossa desconfiança de obter a salvação eterna. Dentro em breve, o pobre humano terá que dizer: minha casa, meus jardins, esses móveis preciosos, esses quadros raríssimos, aqueles vestuários já não serão para mim. Só me resta o sepulcro. Ah, com que dor profunda há de olhar para os bens terrestres, aquele que os amou apaixonadamente. Mas essa mágoa já não valerá senão para aumentar o perigo em que se acha a salvação. A experiência nos tem provado que tais pessoas, apegadas ao mundo, mesmo no leito da morte, só querem que se lhes fale de sua enfermidade, dos médicos que se possam consultar, dos remédios que os aliviem. Mas logo que se trata da alma, enfadam-se e pedem descansar, porque lhes dói a cabeça e não podem ouvir conversação. Se por acaso respondem, é confusamente e sem saberem o que dizem. Muitas vezes o confessor lhes dá a absolvição, não porque os acha bem preparados, mas porque já não há tempo a perder. Assim costumam morrer aqueles que pensam pouco na morte. Então, aqui tem várias coisas interessantes para se observar, né? Primeiro, essas comparações com as coisas da natureza, né? Da água que flui, né? Do riacho, da água que flui descendo uma ladeira, do riacho que corre para o mar, da planta que seca e murcha, das flores que caem, não é?
Mas ele chama a atenção de uma talvez de um exercício que ele sugere nas suas observações, um exercício que a gente pode fazer antes que a morte nos apanhe, né? Ele fala assim: dentro em breve, o pobre mundano terá de dizer: minha casa, meus jardins, esses móveis preciosos, esses quadros raríssimos, aqueles vestuários já não serão para mim, só me resta o sepulcro. Então, um pensamento que nós devemos algumas vezes acalentar é isso mesmo, né? É olhar para os nossos bens mais caros ao nosso coração, né? Quando eu digo coração, é a nossa vontade, né? Porque a gente dirigiu a nossa vontade a esses bens, e imaginar que nós vamos perdê-los, né? A nossa casa, né? Aquela imagem que ele já usou aqui da porta da casa, né? Imaginar que a gente vai sair um dia por aquela porta e não vai nunca mais voltar para a nossa casa, né? A porta da nossa casa, ela certamente é a porta de saída para sempre. A nossa porta de saída para sempre, né? Da casa. Um dia nós sairemos e não voltaremos mais, né? É todos os bens que estão dentro da casa, ou em outros lugares, né? Nos bancos, em outras casas, né? Se perderão para nós, né? Então, aquilo que é mais significativo para a gente, né? A gente deve sempre imaginar que nós vamos perder, né? Então, para mim, aqui eu estou olhando para os meus livros, né? Que eu comprei ao longo dos anos, né? Um dia eu sairei daqui, nunca mais voltarei, nunca mais tocarei em nenhum livro, né? Em nenhuma revista, em nada que está aqui, né? No meu escritório, né? De onde eu falo, né? Meu computador, os meus arquivos, os arquivos que estão aqui, que estão na nuvem, tudo que eu escrevi, todas as mensagens que eu troquei, todas as ideias que eu tive, todos os relacionamentos que eu consegui ao longo da vida, tudo vai se acabar, né? Então, esse é um pensamento que é bom que a gente mantenha sempre, porque senão acontecerá com esse moribundo que ele imagina aqui, né? Na hora da morte, que não tem como pensar nisso, porque ele não foi habituado a pensar nisso, né? Ele só quer saber dos médicos, como é que ele vai ser tratado, os remédios que ele vai tomar para sair logo dali, né? E ele trai aqui, né? Ele se trai aqui dando uma informação para nós, né? Muitas vezes o confessor lhes dá absolvição não porque os acha bem preparados, mas porque já não há tempo a perder. Então, muito possivelmente, essa foi uma situação em que ele passou muitas vezes e que seus irmãos passaram muitas vezes, não é? Porque ele foi fundador de uma ordem e foi bispo. Então, essa informação ele tinha com muita segurança, né? Então ele está traindo aqui uma informação de
de muitos padres, né? Enfim, chega lá e por falta de tempo, né? Não tem tempo de preparar o moribundo, né? Para a morte. Isso quando a sociedade era pré-Revolução Francesa, né? Era uma sociedade ainda católica, né? Nós, quer dizer, todas essas informações que ele nos dá, ele dá para uma atmosfera, né, de católicos diferente da que nós temos hoje, né? A atmosfera do mundo diferente, né? Eu não gosto nem de pensar, né, o tanto de gente, o tanto de católico, né, que morrem sem a extrema-unção, né? Porque não, os católicos modernos não são habituados a isso, né? E hoje tem várias dificuldades para você ter isso, né? Inclusive dos hospitais, né? E outra, é muito difícil achar padres, né? Enfim, é uma coisa terrível. Mas esse hábito de nós pensarmos que todos os nossos bens, né? Um dia nós nos afastaremos deles para sempre, os mais caros bens, né? É uma ideia que, enfim, nós devemos sempre manter, né? Esse hábito de pensar nisso, né? E mover a nossa vontade para isso. E pedir a Deus, né? Esse desprendimento, né? Reconhecer, né, perante Deus que todos os bens que nós desfrutamos nessa vida são, na verdade, bens dele, que ele nos deu, né? E que, enfim, ele faça segundo a vossa vontade em relação a esses bens, né? Porque nós perderemos esses bens quando morremos, ou perderemos esses bens mesmo em vida, quando ele assim o desejar, né? Quando Deus, fazendo a sua vontade, nos privar desses bens, né? Então, eu vou ler esse ponto 1, vou terminar aqui no ponto 1, e porque para dar tempo aqui para a gente conversar um pouco, tá certo? E agora eu espero os comentários e as observações dos senhores e senhoras presentes. Oi, professor. Oi, Cristina. Quando o senhor lia, eu lembrei, eu frequentei muitas bibliotecas, né? E era muito comum eu estar nas bibliotecas de manhã muito cedinho, 7 da manhã, e o sol entrando pelas persianas, iluminando ali aquela poeira suspensa, né? E a gente, às vezes, entra num estado, assim, de abstração, pensando nas coisas relativas a tudo que diz respeito, né, a esse as obras é uma biblioteca muito antiga, ali estão obras e mais obras de pessoas que já não estão mais entre nós. Isso. E é muito interessante essa noção que isso nos dá, assim, dessa transitoriedade, às vezes, da inutilidade, esse registro que nós deixamos assim na vida, que às vezes é um registro que até nos condena, não é? Eu
o que me passava às vezes na cabeça é o tormento que pode ser para alguém que deixa uma obra nefanda, que destrói a vida das pessoas, que continua, né, destruindo a vida das pessoas. O quão temerário é isso, né? O cuidado que a gente tem que ter com as nossas obras, né? Outra coisa que o senhor comentou, né, que hoje é difícil até encontrar um padre. Professor, hoje os cemitérios, eles são completamente pagãos. São grandes empresas que fazem esse investimento, né, de ter um cemitério. Então, a coisa mais difícil é conseguir, às vezes, dependendo do cemitério, pelo menos um crucifixo. Isso tem que ser pedido. E, assim, na hora, nesses momentos, a gente tem muita dificuldade para tomar a decisão, para ir atrás das coisas. Quer dizer, então, assim, tudo conspira contra a eternidade, essa noção de eternidade, porque nós, católicos, sabemos a importância da presença de um crucifixo, de uma cerimônia, de um padre, das rezas, né? Claro que quem foi embora aproveita disso, De- mas também tem que pôr, É, né? a Então, missa, né? A missa de Requiem é da encomendação do corpo, é o ritual de encomendação, fundamental. isso tem, assim, os cemitérios hoje são profissionais, eles são, você tem um cerimonial como teria de uma festa, mas eu falo isso porque eu passei por isso. É assim, de perder a paciência, falar assim, mas como? Eu tenho que vir aqui pedir, vai ser desse jeito que tá. É. Uma coisa sem explicação. Mas é isso. Os cemitérios se tornaram um lugar belíssimo, né? É como você falou, é como se fosse uma festa mesmo, as coisas, né? Os cemitérios são para você ficar muito bem, muito tranquila, bater um papo com pessoas que você não vê há muito tempo, às vezes parentes, né? Ali em torno do corpo do defunto, né? E, e assim, passar ali as horas, né? Até o enterro, mas sem nenhuma, enfim, sem nenhuma consideração, né? Para aquele momento terrível, né? Porque ninguém ali tem a noção, né? Das coisas que se passam com a alma depois que ela morre, né? Agora, em relação às obras que os mortos deixam, né, Cristina? Tem uma consideração muito importante que é o seguinte: quando você morre, você passa pelo juízo particular. E esse determina para onde você vai, sobretudo para aqueles dois lugares, ou para o céu ou para o inferno. Você pode passar, para ir para o céu, você pode passar pelo purgatório, obviamente, né? Então isso já está determinado. Agora, se isso já está determinado, por que a gente precisa do juízo final, né? O juízo final, ele vai levar em conta isso que você acabou de falar. O que nós deixamos aqui e o que nós deixamos influenciou, né? Então, influenciou as gerações, né? Então, há um raciocínio muito interessante que é o seguinte: depois do juízo final, será contado para todo mundo, né? O resultado das suas obras, né? Então, imagina, por exemplo, vamos imaginar coisa boa, né? Imagina, por exemplo, São Bento, né?
A glória que São Bento vai ganhar depois do juízo final é uma coisa assim absolutamente inimaginável, porque São Bento ele fundou uma ordem que mudou o mundo, a gente sabe, mas nessa ordem tem algo em torno de 10 mil santos ligados a essa ordem, que é obra de São Bento, né? Então, essa obra ela será valorizada depois do juízo final, né? Ele ganhará uma glória muito maior do que a que ele tem hoje, né? Depois do juízo final. Em contrapartida, os réprobos, os ímpios, também ganharão a sua recompensa depois do juízo final, né? Porque no inferno há vários níveis, né? E eles irão para um nível apropriado à sua influência, né? Ah, um, bom, vocês podem pensar qualquer personagem má da história e imaginar a influência que eles tiveram nos escritos, né? Um Voltaire, um Rousseau, um Marx, um Nietzsche, enfim, um Kant, um Hegel. O que isso acontecerá com eles depois do juízo final, né? Então essa meditação na biblioteca também que você sugeriu é muito interessante. Ali é um repositório de obras, né? Dos mortos, né? Um registro da obra dos mortos, né? Quanta paixão, quanta vaidade, né? Muito interessante. Quanta respeitabilidade. Da pompa, da circunstância, né? Não. Muita paixão, muita vaidade, muita respeitabilidade, muita causa, professor, muita causa, muitas ideias, não é? E mesmo os impulsos que os fizeram escrever aqueles livros, né? E não outros, enfim. É muito interessante, muito interessante. Você entrar numa biblioteca e pensar sobre isso. A gente chega a ter vertigem, professor. Mas e normalmente eu estava em meio a grandes juristas e tal. Às vezes eu penso muito nessa geração pós-iluminismo que se deu ao trabalho de desenvolver teologia nessas bases falsas da ciência social moderna, né? Uhum. Antropologia, da psicologia, digamos assim, freudiana, né? Essa gente incensa, né, uma academia, vive para uma academia completamente afastada das bases que foram firmadas por Nosso Senhor quando Ele nos deu uma doutrina. Uma doutrina que ela também já firmou bases, né? E ela vai sendo abandonada em favor, por incrível que pareça, né? Até de uma suposta ciência astronômica. E eu fico assim estarrecida, sabe, professor? Ciência exata, né? Como é que é uma ciência exata? Dita exata, né? Se separa assim. Chocada com isso. Eu lembrei também agora da Hildebrand, Alicia von Hildebrand. Que acho que foi ontem mesmo que ela, não sei se eu colocou, se Foi foi uma entrevista. mas eu não sei se estava nessa exatamente ela falando quanto mais nós contemplamos a santidade, a grandiosidade de Deus, tanto maior é a noção que nós temos do nosso pecado. Quer dizer, quanto mais a sua mente se
capacita, né, para entender Deus, ela não fala, ela usa uma palavra como se fosse, quanto mais você conhece Deus, mais você conhece o seu próprio inferno, sua própria feiura, né? Uhum. E é isso que eu fico pensando, assim, quando o senhor fala em São Bento, a obra dele é grandiosa e assim, não é possível a gente imaginar o tamanho do lugar que ele vai ficar com uma obra tão grandiosa. Não. Porque, e nós, Pois é. praticamente sem obras, É. não é? Ou obras comezinhas, porque eu falo assim, a única coisa que eu peço a Deus é que se for da vontade dele, que não é da vontade dele, assim, cumprir as nossas obras comezinhas é da vontade dele, claro que é, da É. nossa natureza. O mais simples, o mais elementar, o mais básico, né? É nos conformarmos com essas pequenas coisas de cada natureza, né? De pai de família, de mãe de família, de filho, de neto. Ser bom nessas pequenas coisas. Olha, tomara que isso conte, viu, professor? Não, mesmo porque São Bento, quando ele estava fazendo a obra dele, ele não estava pensando que ele ia ser o fundador do Ocidente, que ele ia ter depois, na ordem dele, tantos mil santos. Ele estava cumprindo o dia a dia dele, ele estava seguindo a ordem dele. As regras que ele concebeu, ele estava seguindo ali diariamente, humildemente, é, enquanto ele estava fazendo a grande obra dele. Quer dizer, a grande obra de São Bento, ela só pode ser entendida por nós agora, né, com o passar do tempo. Mas na vida dele, quando ele estava lá, ele tava vivendo o dia a dia dele, como nós temos que fazer. Sim, né? Quem deu a grandeza da ordem dele foi Deus, que usou do trabalho dele, né, na posteridade dele, para fazer dele a grande personalidade que ele é hoje, né? É, Não, é assim mesmo, e ele fará com a gente, né? Se Deus quiser, né? Deus quiser. Mais alguma. Opa, Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. Oi, professor. Opa! Beleza? Beleza? Tem das colocações aí sobre São Bento, sobre a biblioteca, né? O São Bento, uma vez, teve um autor que colocou não só São Bento, como outros santos também, como São Vicente de Paula, Paulo, né? São Paulo, É. Paulo. Eles foram, assim, são os santos padroeiros dos fracassados, porque eles fracassaram no mundo. Né? São Vicente tentou de tudo, tudo deu errado. São Bento, ele partiu de uma realidade também completamente assim, social, economicamente fracassada, embora ele ele tenha sido uma família até que tinha condições, mas eles vieram de situações fracassadas e São Bento se reconheceu fracassado e preferiu os fracassos a ter que se entregar aquele tipo de vida, né, que estava em voga na época dele, completamente uma bagunça completa. Né? Mas aí são aqueles santos, né, que eles fracassam no mundo. Né? Lembra que o nosso coroado de espinhos, né? Ridicularizado, humilhado, né? Justamente para vencer na vida espiritual e deixar o legado, inclusive, em campos, né, sociais e até econômicos, como o próprio também deixou. Né? E político também, né? Político, tudo, serviu de base para tudo. É. Ele foi derrotado na vida particular para ser vitorioso na vida pública. Ele mudou o mundo. É um paradoxo, né? Mudou o mundo, simplesmente. E a Cristina me falando aí das bibliotecas, ela me lembrou daquele título do Dostoiévski, né? Recordação da Casa dos Mortos. Né? A biblioteca dela ficou uma certa
as bibliotecas que ela visitou, e ele pensou nisso, e eu pensava muito quando eu visitava o cemitério, né? A Casa dos Mortos é onde a gente encontra muitas vezes o verdadeiro significado da vida, né? É, Onde a gente pensa, né, que a gente veio aqui para morrer, e no intervalo disso tudo é que a gente tem para fazer alguma coisa, né? Que preste. e é pouco tempo, né? Pouquíssimo. Quando a gente é jovem, o tempo passa devagar, né? Quer dizer, os patriarcas antigos, né? Antediluvianos, viviam muito, né? Mas nós agora não temos. Deus ajustou o DNA nosso aí pra... Sei lá o que ele ajustou, mas é. Esse povo tá vivendo muito, fazendo besteira demais. Vamos diminuir isso. Aqueles patriarcas com 300 anos eles tinham os filhos, né? Começava a ter os filhos e tal, e aí pronto. É, Agora, né? E desse jeito. E sabe lá, com 300 anos, com cara de quê? Com cara de 30, de 40? pois é, isso é um mistério, né? Mas hoje não, hoje temos um décimo do tempo de vida daqueles, se muito, Sim, sim, verdade. né? E sorte nossa, né? Por ter, às vezes, gente tão ruim fazendo tanto estrago. Ainda bem que eles se vão, né? Imagina se tivesse aí um Stalin da vida aí, durando ainda até hoje, mais uns 500 anos pela frente. Né? As coisas mudam porque os velhinhos revolucionários morrem, né? Pois é, É, Deus escute o Senhor, viu? é, Porque tem uns jovenzinhos revolucionários aí que ainda vão durar muito. infelizmente, mas assim, passa também, né? Tudo Passa. passa, né? Vai ficar conosco, né? Mas daqui a uns 300 anos eles vão ser só uma lembrança ridicularizada, né? Pela história. É, é, Assim esperamos. Esperamos, inclusive, que o mundo dure mais 300 anos, né? Porque a gente nem tem, nem isso a gente tem certeza. Olha, professor, eu penso, bom, não sei, eu acho que ainda vai durar um bocadinho de tempo. Eu também, eu também. Esse que passa aí, é só mais uma bola na trave que vai tomar. Eu também acho. Mas a bola não vai entrar dessa vez, Eu também acho. não. Falta na entrada da área, viu? Também. Também acho isso. Bom, mas aí eu tava pensando, né, e isso aí que o pessoal, a senhora e a Cristina também precisa pensar, mas eu já estava pensando em outras coisas, né, que como que as cruzes enviadas, assim, por Deus, derrotas, né, alinhavando aqui com São Bento, né, nos ensinam assim, o desapego aos bens do mundo, e apenas o que for digno de ser amado, né, e guardar o beijo da morte, como diz o pessoal da região espanhola, né, a noiva é a morte, né, então guardar o beijo da morte. E a gente tem que se preparar para isso, né, e a gente tem que pensar que hoje as pessoas elas têm um lapso de tempo muito pequeno, elas só pensam no presente, o futuro para elas é o próximo fim de semana, e o passado foi o fim de semana passado. Elas não tiram lições do passado, nem da vida delas, nem das vidas das outras pessoas, que aprender com a experiência dos terceiros também, assim, é muito enriquecedor. E não pensam no futuro distante da vida delas, a rota de vida delas vai levar aonde. É o Carpe Diem, né? Pois é, você está vivendo só hoje, mas está vivendo mal hoje. Exatamente. Viver bem hoje, mas bem no sentido espiritual, não no sentido mundano. Né? E aí, outro dia mesmo eu estava pensando como é que as pessoas não pensam mesmo até nas coisas simples deste mundo, ainda mais no mundo do outro mundo, vamos dizer assim. Eu estava pensando com uma moça outro dia, com seus 30 e poucos anos, e ela percebeu que perdeu a janela do matrimônio. Tá. Aí ela pensou, tirou a brilhante conclusão que ela deveria ter pensado isso com uns 20 e poucos anos. Eu não respondi não, mas eu pensei assim, engraçado. Eu com os 14, 15 anos eu já pensava nisso. Meus pais já me incitavam a pensar nisso, a pensar o que vem à frente, né? A vocação. A vocação. Né? Vocação, e a rota de você chegar, as correções de rota, igual aqueles navios também, navios também. Os aviões que cruzam, assim, distâncias intercontinentais, se ele não corrigir a rota constantemente, ou verificar que essa rota não esteja alinhada com onde ele tem que chegar, ele vai sair em outro lugar. E as pessoas também... Do outro lado do mundo. Exatamente. Pequenos desvios de rota
até mesmo assim, no alinhamento do avião, ele pode, inclusive, perder a altitude e enfiar o nariz no chão. É, Ou no, né? E eu pensando ali sobre o amor ao crucificado, né, do São Francisco Borgia, né? É de todos aqueles que já passaram, assim, que foram traídos pelos mundanos, torturados pelas dores físicas e morais, coroados de espinhos, humilhados pelo mundo, crucificados, né, enfim, né? E essa Via Crucis é essa marcha para a morte, né? Então, ele pode ter visto, muitos de nós já devemos ter visto isso, né? Quantas vezes, não só às vezes que nós fizemos isso com o nosso Senhor, mas assim, experimentamos o que foi feito com o nosso Senhor conosco, né? Traídos, vendidos por um beijo, apunhalados pelas costas. Né? Outro dia eu estava brincando com alguém. Nossa Senhora ganhou 7 espadas no peito e, sei lá, tem gente que deve ter tomado umas 70 punhaladas nas costas. é, Está muito longe também não. Então a gente começa ver certa conformação, né, a esse espírito aí e também procurar não só se ver nessa paixão, mas também procurar também ver nos outros momentos, né, de ação de Cristo, nos outros momentos da vida dele, né? E aquela coisa, né, da coroa dos espinhos hoje para a coroa das rosas amanhã. E isso. aí, como diz o Ângelo, né, a vida de Cristo, a sua paixão e aguardar a glória. Ó, Bom, é isso aí. isso mesmo. Não sintetizei, porque eu fiquei Ah, mas é bom, isso aí tudo. mas infelizmente muita gente só pensa no agora. E aqui no Brasil isso é muito forte. Às vezes a gente, bom, pelo menos quando eu convivia mais com estrangeiros, né, anos 80, 90, eles não eram tão assim imediatistas, não eram tão só no presente, eles pensavam muito mais no futuro. Mesmo as gerações antigas aqui no Brasil pensavam É, mas nós conseguimos exportar o modelo brasileiro para o mundo inteiro agora, viu? nossa, que Não tem lixo, jeito. lixo, É, não tem. O mundo inteiro. É. tá uma coisa horrorosa, né? E nós, assim, exportamos o Brasil para o mundo inteiro o que ele tem de ruim e importamos do resto do mundo o que eles também têm de ruim. É. Não importamos o que era bom, Não, importamos o que era bom, não. exportamos o que era ruim, começa só uma coisa que é ruim. É isso mesmo. Nós exportamos Dilma e Lula. Quer dizer, Biden e Kamala já existiu nos Estados Unidos. Então, eu nunca imaginei que pudesse existir isso nos Estados Unidos, né? Uma Dilma, né? Uma Dilma. Mas a qual tem a Dilma que merece? Não, eu inclusive acho que Kamala é pior. É pior. Se tivesse que votar numa delas, eu votava na Dilma. No tempo da Dilma que se divertia, né? Não. Das piadas que faziam sobre ela. Não, Kamala é pior. E disso da piada são presos como um conspirador de altíssimo perigo de segurança nacional, né? Na verdade, não é segurança, você atenta contra a democracia. Aquele modelo fabricado no laboratório Sim. tem uma evolução natural e gradual e constantemente. Inafiançável. Crime inafiançável. Totalmente. Enquanto isso, os chefões daquele grupinho que tem 3 letrinhas, Sim. com C, esses aí são soltos à vontade, têm sido devolvidos, só falta pedir desculpa, eles tão brilhantes e valeiros da sociedade, né? Seres privilegiados. Pois é isso aí, é Cristo coroado de espinhos aí na nossa vida, né? Isso mesmo. Nós com ele, se nós estivermos com eles, ótimo, nós tenhamos a mesma glória, né? Ou pelo menos tanto quanto a gente puder ter. E falar sempre com Jó, né? Só me resta o sepulcro. Só me resta. Jó ficou sem nada, né? Jó, acabou tudo. E às vezes. Família, filhos, os bens, né? Muitas vezes Deus faz isso com a gente durante a vida também, ou um pouco antes da morte também. Sim. Vai vindo exatamente a ilusão de deixar o amor naquelas coisas que não merecem verdadeiramente no amor e para a gente colocar o amor naquilo ou naquele que verdadeiramente é digno de ser amado. Né? E deixar os verdadeiros bens para os outros, né? Não os falsos bens. E também, o povo hoje em dia, muitas vezes não está deixando nem os falsos bens, os bens bons, verdadeiros, muito menos, né? Fica vendo assim, a educação de tantas crianças assim, como que
assim, falta presença, falta orientação, falta tudo. A minha foi bem melhor que a de hoje, mas mesmo assim, A minha também, mas muito buraco. é. Buraco na defesa, aí o inimigo fez o carnaval na minha área. Pois mesma coisa. O goleiro é bom também, viu, professor? Pois é uma coisa curiosa, né? Porque nós, como pais, às vezes nós pensamos muito em deixar bens para os filhos, bens materiais, né? E às vezes ao longo da vida, para deixar esses bens materiais, a gente economiza até na educação deles. Até nas coisas que poderiam ser muito melhores que os bens materiais, né? É uma coisa curiosa isso. Inclusive ajuda a preservar até esses próprios bens e fazê-los prosperar. Né? Senão... Mesmo que você deixe um bem pequeno, né? Ele pode se multiplicar na mão dos filhos que são bem formados, né? Sim, verdade. Mas é isso, professor. Muito obrigado. Desculpa a demora. Ora, que isso. Muito obrigado a você. Muito bom. Mais alguém quer fazer alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.